Então aqui, nós temos aqui, ó, uma situação onde solicita para que formule uma ração para novilhos com 22% de proteína bruta. E nós temos disponíveis aí dois alimentos, farelo de arroz e o milho. Então, farelo de arroz com 16% de proteína bruta e o milho com 22% de proteína bruta, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos aqui, ó, no centro do quadrado a exigência, que é 22, e aí nós vamos colocar aqui ao lado os alimentos, né? Então, nós temos aqui, vou colocar aqui o 16, que é do farelo de arroz, e o milho, que é 7,5% de proteína. Então, o que acontece aqui? Vocês lembram lá no começo, né, que eu falei que o valor do centro do quadrado, ele tem que estar entre os valores do nutriente que você quer balancear. Nesse caso aqui, ó, 22 está acima do 16. Então, ele é maior que 16. Então, não tem, por mais que você consiga, né, resolver a operação, trazer os números para o lado de cá, conceitualmente você não consegue equilibrar essa mistura. Por quê? Você tem um alimento que requer 22% uma mistura que vai requerer 22% de proteína, mas o seu maior alimento com proteína tem 16%. Ou seja, mesmo que você coloque 100% de farelo de arroz, você não vai conseguir equilibrar essa mistura. Então, não é possível balancear isso daí, tá? Então, essa daqui é a resposta, justamente porque o número central aqui do quadrado de Pearson, que é a exigência, é maior do que os alimentos que se tem à disposição, ok? Nessa questão aqui, nós temos aqui a tabela abaixo, né? Com o percentual de proteína bruta de alguns alimentos. Então, considere uma ração composta por 62% de feno, 14% de farelo de trigo, 3% de sal mineral. Então, nessa situação, calcule os percentuais de milho grão e farelo de soja, respectivamente, que completariam a ração com 17% de proteína bruta, tá? Essa daqui é muito parecida com as que estão ali que eu postei anteriormente, só que vai ser mais simples, porque tem menos componentes para a gente balancear, tá? Mas a forma de raciocinar de raciocínio é o mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho que entender aqui o que eu vou fazer. Tá? Então, nós vamos... aqui ele fixou alguns alimentos, ó. Então, já tem aqui definido quanto que vai ser usado de feno, quanto que vai ser usado de farelo de trigo e quanto que vai ser usado de sal mineral. Ou seja, sobram aí apenas 2 alimentos para balancear. Então, é com esses 2 alimentos que eu vou complementar essa dieta aqui, tá? Então, sempre sim, para nos organizar, é interessante fazer a tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, os alimentos, tá? Então, eu tenho o milho, o farelo de soja, o farelo de trigo, o feno de gramínea e o sal mineral, tá? Então, continuo aqui, ó. Aí eu tenho a exigência e o déficit. Cara, vou mudar de lugar essa tabela aqui só um pouquinho. Vou colocar aqui milho. Milho grão,
farelo de soja, farelo de trigo, feno de gramínea e o sal mineral, a exigência e o déficit. Então, listei aqui os alimentos. Então, para ficar fácil para a gente calcular isso aí, eu vou considerar a exigência de quantidade dessa ração a ser preparada de 100, né? Assim como nós fizemos nos anteriores, ok? Então, a exigência é 100. Qual que é a exigência de proteína nessa dieta? Tá aqui, ó. Ela tem que ter 17% de proteína bruta. Então, isso aqui é a minha exigência, tá? Quanto de sal mineral tem que ser usado? 3%. Então, 3% de sal mineral. Farelo de trigo, 14,5%. Então, 14,5% de farelo de trigo. 14,5%. E feno, 62% de feno, tá? Quanto que dá o déficit da quantidade? Então, calculando aqui. Então, para achar o déficit vai ser o quê? 100, que é o total, menos 14,5, que é o do farelo de trigo, menos 62 da gramínea, menos 3% do sal mineral. Então, nós temos aí um déficit de 20,5%. Então, ó, déficit 20,5%, tá? Que nós faremos agora? Nós vamos calcular a quantidade que cada um desses nutrientes aqui, ó, contribui em proteína nessa dieta, tá? Então, vamos começar ali pelo farelo de trigo. Então, nós temos aqui, ó, o farelo de trigo, 14,5% dele é o total de farelo de trigo. Então, isso equivale a 100%, tá? Então, o farelo de trigo tem aqui, ó, 18% de proteína na composição. Então, 18% dá X. Então, isso dá 2,61 de proteína bruta do farelo de trigo. Então, vou lá na tabelinha e coloco 2,61, tá? Vou fazer a mesma coisa para o feno de gramínea. Então, nós temos aqui 62 equivale a 100% de todo o feno de gramínea, mas o feno lá tem 10% de proteína. Então, nós temos 10% que vale a X. Então, X vai ser igual a 6,2 de proteína bruta do feno de gramínea. Então, 6,2, tá? A mesma coisa com o sal mineral. Então, o sal mineral, ó, tem 0% de proteína. Então, 0 de qualquer coisa, 0. Então, agora eu calculo o déficit de proteína. Então, eu tenho lá 17, que é a exigência, menos 2,61 do farelo de trigo, menos 6,2 do feno de gramínea, menos 0 do sal mineral. Então, isso dá 8,19 de proteína bruta de déficit. Então, 8,19, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? Então, já tem aqui, ó, o déficit. Eu preciso saber
quanto que essa quantidade de proteína representa dentro desse universo de 20,5 quilos, que é o que eu tenho disponível para balancear. Seria como se fosse o espaço de reserva. Tá? É um caminho inverso do que a gente estava fazendo, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Uma regra de 3 inversa. Uma regra de 3 inversa não, regra de 3 normal, né? Então, o que a gente precisa saber? Quanto que 8,19 representa dentro de 20,5. Para quê? Para que eu possa ter o percentual e usar isso no quadrado de Pearson. Ok? Então, vamos lá. Então, 20,5 é o total do déficit, né? É o quanto que falta. É o total que falta para eu fechar essa ração. Então, isso equivale a 100%. 8,19 quilos, o quilos, ou percentual, também equivale ao X% que eu quero saber dentro do quadrado de Pearson. Então, isso aí vai dar... Deixa eu calcular aqui. 8,19 vezes 100 dividido por 20,5. Então, isso dá 39,95%. Então, isso aqui é o que vai ter que ter na mistura farelo de soja e milho, para que no final eu tenha, quando tudo misturado, 17% de proteína bruta, tá? Então, vamos fazer o quadrado aqui. Então, nós temos aqui o milho grão e farelo de soja. Milho grão, 10%, farelo de soja, 45%, tá? Então, do lado de cá, nós temos 29,95%. Do outro lado, 5,05%. Somando tudo ali, nós temos 35, né? Partes em partes totais. Ok? Então, agora, eu vou achar quanto que cada parte vai representar no universo ali de 100, ok? Então, nós temos aqui 35, que é o total. Isso equivale ao total do déficit. Qual que é o total do déficit? 20,5, tá? Pego ali uma das partes, vou pegar lá o 29,95. Então, 29,95 é igual a X. Então, X vai ser igual a 17,54 de farelo de soja. Lembra? O 29 equivale ao farelo de soja, tá? Então, vou lá na tabelinha e já preencho isso. Então, soja, 17,54. Para o milho, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou pegar aqui, ó. 35 equivale a 20,5, tá? E uma das partes, 5,05, equivale a X. Então, X aqui vai ser igual a 2,96 de milho grão. Então, vai lá na tabelinha, 2,96, tá? Então, achei as quantidades de proteína. Quero saber se estou indo no caminho certo?
soma tudo aqui, ó. Então, você vai somar o milho, soma a quantidade de milho, soma ali a quantidade de milho, soma a quantidade de farelo de soja, soma a quantidade de feno, de farelo de trigo e de sal. Deu 100, quer dizer que você atendeu a exigência. Então, estamos indo no caminho certo, tá? Então, a exigência aqui foi atendida, ok? Então, não tem mais déficit e a exigência foi atendida. Então, não tem mais déficit, ok? Então, aqui, ó, colocar um okzinho. O que falta fazer? Eu preciso descobrir quanto de proteína esses dois alimentos que foram balanceados aí na dieta, eles vão contribuir, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Basta saber o percentual de proteína e calcular com essa quantidade que tem disponível. Então, eu tenho aqui a quantidade de milho. Tem 2,96 de milho. Isso aqui representa 100% de todo o milho que tem naquela mistura ali. Sabendo que o milho tem 10% de proteína bruta, quanto de proteína bruta que o milho está contribuindo nessa dieta? Então, vai ser dá 0,296 de proteína bruta do milho grão. Então, eu vou lá na tabelinha e coloco 0,296, tá? A mesma coisa nós faremos para o farelo de soja. Então, nós temos 17,54, representa 100% de todo o farelo de soja que nós temos. Sabendo que o farelo de soja tem 45% de proteína na sua composição, né? Tá aqui, ó. Então, tem X% de proteína do farelo de soja. Então, isso dá 7,9 de proteína bruta do farelo de soja. Então, vou lá na tabela e coloco 7,9. Então, depois a gente faz o quê? Soma essas quantidades de proteína que a gente tem aqui. Então, por questão de arredondamento, aqui para mim deu total de 16,999. Então, isso aqui, arredondando, dá 17. Então, nós atendemos a demanda de proteína e não temos mais o déficit, tá? Então, essa era a resolução dessa questão. Nessa outra questão, nós temos a seguinte situação, né? Há disponível, né, na propriedade 300 kg de farelo de trigo, com um percentual de NDT de 64,49, tá? Farelo de girassol com 52,92 e farelo de milho com 79,95 de NDT. Essa dieta deve ter 62 de NDT, é a exigência, e o farelo de trigo e o premix devem ser fixados em 15% e 3,5% respectivamente, tá? Então, a gente monta a tabelinha com os alimentos, a exigência e o déficit, né, para poder compreender melhor aí o que vamos fazer, tá? Então, a primeira coisa é eu colocar a exigência aqui para poder calcular as coisas com base nela. Então, nós temos duas formas de resolver isso daqui. Eu posso colocar a exigência aqui como sendo 100. Por que é interessante usar 100? Porque depois essas quantidades aqui eu converto ela para porcentagem de maneira direta, né? E isso facilita para a gente formular qualquer quantidade. Ou você pode partir do princípio que 300 quilos representa 15%. E com isso você fazer uma regra de 3 e achar a quantidade
de ração que vai ser balanceada na exigência, tá? Eu acho mais trabalhoso. Então, vamos trabalhar com 100, tá? Então, a nossa exigência é 100. Quem pode ser 100% que eu transformo para quilos, para toneladas, né? Qualquer quantidade de ração depois a ser balanceada, tá? E qual que é a nossa exigência? Que dentro desses 100% aí eu tenha 62% seja de NDT, tá? Essa é a nossa exigência. Quais que foram os outros alimentos pré-fixados? O farelo de trigo e o premix. Então, eu vou vir aqui na quantidade. 15% de farelo de trigo. Então, 15% de 100, faça a regrinha de 3 lá, e eu vejo que vai dar 15, né? Premix, 3,5%. Então, 3,5% de 100, 3,5, ok? Então, achei. Tem mais algum outro alimento prefixado ou não? Sobrou 2 alimentos. Então, dá para formular no quadrado de Pearson? Dá. Então, vem aqui e calculo o meu déficit. Então, aqui, o déficit vai ser 100 menos 3,5 menos 15. Né? 100 menos 3,5 menos 15. Então, eu vou ter o meu déficit. Então, o déficit aqui, ele é de 81,5, tá? Então, agora eu preciso saber quanto que o farelo de trigo contribui em NDT e quanto que o premix contribui em NDT, tá? Então, nós temos o farelo de trigo, a quantidade ali de 15 quilos, né, vezes 0,6449, que é igual a 9,67 de NDT do farelo de trigo. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que já fazendo direto, 64,49 dividido por 100 vezes 15, tá? Nada demais isso aí. Então, eu vou lá na tabelinha e preencho 9,67, tá? Premix. Quanto que o premix tem de NDT? Se não foi informado aqui, é porque ele tem 0. E o premix é uma mistura de mineral e vitaminas, tá? Que você compra de acordo com a sua categoria animal e você mistura isso daí na sua base da ração, ok? Então, 3,5%, 0%, continua 0. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Calcular o déficit. O déficit vai ser 62 menos 9,67 menos 0. Então, isso dá 52,33 de NDT de déficit. Então, vou ali e preencho na tabela. 52,33 de déficit, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós precisamos saber quanto que 52 representa dentro dos 81,5, que é o que vai faltar para a gente balancear com farelo de girassol e farelo de milho. Então, como que eu descubro isso? 81 é o total do déficit, então isso equivale a 100%. 52 não é a quantidade de NDT que tem? Então, isso representa X%. Então, resolvendo aí, nós temos 64% de NDT que a gente precisa ter ali para equilibrar a mistura farelo de girassol e farelo de milho, ok? Então, o que a gente faz agora? O quadrado de Pearson. Então, a gente vai lá, coloca aqui, um lado, outro. Aqui no centro do quadrado, nós vamos colocar esse valor que nós encontramos, né? Que foi 64... Peraí. 64,33
21. No lado de cá, eu vou colocar os alimentos que eu tenho, que eu vou balancear, né? Farelo de girassol e o farelo de milho. Então, quanto de NDT tem o farelo de milho? Tem 79,95. Então, ó, 79,95. E o farelo de girassol, cadê? Farelo de girassol tem 52,92. 52,92, tá? Então, ó, fazendo lá a subtração cruzada, nós temos 11,29 do lado de cá. E do outro lado nós temos 15,74. Somando tudo aí, nós temos o total de 27 partes totais, tá? Bom, eu vou agora ver quanto que essas quantidades aqui, ó, representam dentro daquele déficit ali, em porcentagem, para a gente poder ver se fechou essa quantidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, farelo de girassol, tá? Então, o farelo de girassol vai ser 27,03, não é o total de partes? Isso equivale a 81,5. Vou pegar aqui 15,74, que equivale a X. Então, X vai ser igual. Então, isso dá 47,46 de farelo de girassol. Então, vou lá na tabela e já preencho. 47,46, ok? A mesma coisa aqui, ó, eu vou fazer para o fubá de milho. Então, eu tenho 27,03, que é o total do déficit, que é 81,5, e 11,29, que equivale a X. Então, X vai ser igual a 34,04 do farelo de milho. Então, vou lá na tabela e preencho 34,04. Beleza? Então, eu vou somar aqui a quantidade: 15 do farelo de trigo, 47 do girassol, 34 do milho, 3,5 do premix. Tudo isso aqui vai dar 100, ou seja, deu ok. E meu déficit, ele zera, tá? Para saber o NDT se foi atendido, eu vou calcular as quantidades que cada um desses dois alimentos contribui em NDT. Então, o farelo de girassol, ele tem a quantidade de 47,46 vezes o NDT dele. Né? Então, aqui, o NDT dele dividido por 100 vezes os 47. Então, isso aí vai dar vezes 47,46. Isso dá 25,12 de NDT do farelo de girassol. Então, eu vou lá na tabela e preencho 25,12, ok? A mesma coisa eu vou fazer para o farelo de milho. Então, o farelo de milho vai ser 34,04 vezes o percentual ali do NDT do milho, vezes 0,7995. Isso dá 27
27,21 de NDT do fubá de milho. Então, eu vou lá na tabelinha e preencho 27,21, tá? Então, eu somo agora todos esses valores aqui, ó, do trigo, do NDT, do fubá de milho e do premix e vejo se deu 62. Então, ao somar esses valores, a gente atendeu a demanda que foi atendida, que era de 62 de NDT. Logo, o meu déficit deixa de existir. Beleza? Vamos seguir para o próximo. Então, continuando aí, ó, nós temos a seguinte situação. Um bovino de 400 quilos, né, em regime de pasto, consome 1,2% do seu peso vivo em forragem, tá? E recebe um suplemento concentrado, cuja quantidade consumida representa 0,8% do seu peso vivo. Então, para que ele consuma uma dieta total, né, que é a soma desses dois alimentos, de 12% de proteína, qual deve ser a concentração de proteína bruta desse suplemento concentrado? Tá? Então, essa concentração seria aquilo que a gente precisa ter na mistura do concentrado que a gente for fazer, para poder que no final, quando ele consumir a forragem, ele esteja comendo na dieta total 12% de proteína. Tá? Isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente tem feito, que o objetivo é, com base em uma alimentação volumosa, eu vou ver a necessidade de proteína e com base depois nisso a gente pode ou não formular uma ração. Mas o exercício para antes de formular a ração, ok? Então vamos lá. Todo animal ele consome um percentual do seu peso vivo em matéria seca, tá? Por que em matéria seca, né? Eu falei para vocês nas aulas anteriores que todo alimento contém água. Então, quando eu faço o cálculo em matéria seca, eu tiro esse erro que é a água, que varia de um alimento para o outro, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aqui o peso do animal, que é 400 quilos de peso vivo, tá? Então, esse animal consome o equivalente a 1,2% do seu peso vivo em pasto, né, em matéria seca de pasto. Então, 1,2 de 400, então aqui 400 vezes 0,012. Então, isso dá a quantidade de 4,8 quilos de forragem. Beleza? Como que você chegou nesse número, professor? Simples, ó. 400 equivale a 100% do peso do animal, 1,2 equivale a X. X é igual a 4,8 quilos de forragem, tá? Como a gente já tem feito muita regrinha de 3 aí, a gente já vai começar a fazer direto, porque eu já expliquei para vocês em vários outros exercícios como que é feito, ok? Então, continuando. Dessa forragem, essa forragem contém aqui, ó, 6% de proteína bruta. Então, 6% de proteína bruta. Então, quanto de proteína bruta essa forragem contribui? A mesma coisa. Então, aqui, ó, 6%, então vai dar 0,06 vezes 4,8. Então, dentro dessa quantidade de forragem consumida, tem 0,288 de proteína bruta, tá? Como que achou esse 0,288? 4,8, que é o consumo de forragem, equivale a 100% da forragem consumida. 6% equivale a X. X é igual a 2,88, ok? Bom, achei de um dos alimentos. Aqui diz também que ele consome, ó, 8% do seu peso vivo em ração balanceada, né, em suplemento concentrado. Então, eu vou fazer outra continha. 400 quilos, que é o peso dele,
sabendo que ele consome 0,8% do seu peso vivo. Então, fazendo a continha aqui, eu tenho 3,2 quilos de suplemento, né? Que é o que ele consome diário. Então, a mesma coisa que eu fiz ali para forragem. 400 equivale a 100, 0,8% equivale a X. Ok? Quanto que esse suplemento tem de proteína bruta? Não sei, né? Essa é a questão. Ele pergunta aqui, ó, qual deve ser a concentração de proteína bruta no suplemento? Então, eu não consigo saber qual que é o percentual de proteína bruta. E, por consequência, eu também não consigo saber quanto que esse concentrado contribui em proteína na dieta, tá? Então, para eu poder encontrar isso, ó, se eu tenho dois alimentos, né? Se eu tenho dois alimentos que vão compor uma dieta total, eu vou tentar montar um sistema aqui onde eu tenha pelo menos uma equação de primeiro grau. Então, eu tenho aqui, vamos colocar aqui Z, que seria o total, que é a mistura da forragem com o concentrado, é igual a, vou colocar aqui a forragem mais o concentrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu já consegui achar o valor da forragem, né? Consegui encontrar ele. Eu tenho o valor do concentrado? Não. Eu posso encontrar o valor de Z? Posso. Se eu encontrar o valor de Z, eu consigo achar aqui o valor do concentrado. Então, como que eu vou achar o valor de Z aqui agora? Eu vou pegar aqui, ó. Então, 400 quilos, que é o peso do animal. Qual que é a dieta total? 1,2% e mais 0,8% do concentrado. Então, esse animal consome diariamente 2% da mistura forragem e suplemento. Isso equivale a quantos quilos de dieta total? Então, isso equivale a 8 quilos, né, de dieta total. Então, 2% de 400 dá 8. Eu posso só somar aqui também. 4,8 com 2 dá 5, mais 3, 8. Dá na mesma, tá? Então, qual que é o percentual de proteína da dieta? Não é o total? Ele falou aqui. 12% que deve ser a concentração da dieta total. Ou seja, 12% a mistura do concentrado com o suplemento. Então, 12%. Então, fazendo a regrinha de 3 lá, ó, 8 quilos equivale a 100%, 12% equivale a X. Então, dá 0,96 de proteína bruta total nessa dieta, tá? Então, ó, se eu achei isso daqui, eu consigo achar aqui a quantidade de proteína que o concentrado vai ter. Basta eu pegar 0,96 menos... Deixa eu melhorar isso aqui para vocês. Então, lembra lá da equação? Ó, o Z não é o 0,96, que é igual ao da forragem, que é 0,288, mais o meu X ali, que é o do concentrado. Então, ó, vai ser X é igual a 0,96 menos 0,288. Então, isso vai dar... Isso dá 0,672 de proteína bruta. Então, eu vou lá e vou preencher aqui só para a gente se orientar. Então, eu vou apagar ali o interrogaçãozinha, porque agora eu já achei, né? Então, isso dá 0,672 de proteína bruta, tá? Se eu achei isso daqui agora, eu consigo encontrar o valor de proteína do concentrado. Como que eu vou encontrar isso? 3,2 não é o total de concentrado? Então, 3,2 representa 100%
do concentrado disponível. Então, 0,672, que é a quantidade de proteína que tem que ter no concentrado, representa X% de proteína dentro desse concentrado. Isso representa 21% de proteína bruta. Então, a resposta aqui da questão é 21% de PB. Ok? Então, para que isso aqui agora? Né, se vocês quisessem formular um concentrado, se na questão posso pedir isso numa prova, para dar continuidade. Então, isso aqui seria o percentual de proteína do concentrado. Eu poderia colocar 3 ou 4 alimentos que vocês iam calcular o déficit e achar o valor do quadrado de Pearson e equilibrar esse concentrado aqui. Tá? É uma outra situação que pode ser colocada também. Então, misturar isso daqui com exercícios anteriores que a gente realizou, principalmente o último vídeo que eu mandei. Ok? Espero que tenha sido tranquilo para vocês aí. Até!